Então, experiências de quase morte. Tem vários estudos hoje, né? Mas eu vou pegar um estudo da Elisabeth Kübler-Ross, que ela ficou famosa com aquele, conhecida, né, com aquele livro sobre a morte e morrer, em que ela estuda os pacientes terminais e estuda os estágios do morrer com esses pacientes, né, identificando ali esses estágios desde o início, né, da raiva, da não aceitação, até a questão da aceitação deles, né, pela notícia e pela situação da morte. Mas ela vai estudar depois em crianças, trabalhar com crianças acidentadas, né? E ela vai trabalhar essa questão do coma, dos pacientes que entravam em coma e depois retornavam, trazendo histórias assim bem interessantes, e as histórias estavam se combinando. Geralmente entrava em contato com alguém, com um túnel, com uma luz, conversava com as pessoas, tinham uma ampliação de consciência do que estava acontecendo. Tem um relato também de uma vez que eu participei de um programa do SBT, em 2018, se não me engano, e teve uma pessoa que fez um relato desse, né, em que ela seria um piloto de avião, o Djalma, e ele teve um acidente e a mãe teve que autorizar a amputação da perna. E com a amputação dessa perna ele não poderia realizar o sonho dele, que era ser piloto de jato. Ele estava se preparando para ser um piloto de avião. E ele conversa com alguém durante esse período, enquanto estão negociando, está vendo a própria situação, vê o próprio corpo, né? E ele sabe que a mãe dele está no hospital, está em determinada sala, e a mãe dele se sentindo muito culpada porque autorizou, né, a amputação da perna dele. E ele conversa com essa pessoa explica o porquê que ele passou por aquilo, com a situação, e ele perguntou se ele seria voltar. Ele disse assim, se quer voltar, tudo bem. Ele perguntou se lembraria de tudo que aconteceu com ele, que ele conversou, e disse que sim. E ele volta, no que ele volta tem um enfermeiro, né, ao lado dele, ele conhece esse enfermeiro, sabe o nome desse enfermeiro, sabe que ele é casado, sabe quantos filhos que ele tem, tudo. É muito interessante essa história. E ele disse, eu quero falar com a minha mãe. E o enfermeiro fala assim, tua mãe eu sei que está aqui no hospital, mas eu não sei aonde ela está. E ele, sim, eu sei, ela está no ramal tal, no quarto tal, está no tal ramal, sabe? E ele liga, fala com a mãe, desculpa, essa mãe não tem culpa nenhuma do que aconteceu, que ela fez o certo, ela fez o que tinha que ser feito, né? E que estava tudo certo. Então, hoje tem muitos relatos, muitas experiências sobre isso, de pessoas que passaram pelo coma, retornaram e trazem essa convivência com pessoas, né, com outro lado, em outro tipo de corpo em que elas estão, né? Outros estudos hindus vão chamar que seria no corpo astral. A pessoa estaria no corpo astral, que seria uma cópia desse corpo, só que com outra essência, né? Com outra matéria, com outro tipo de matéria. Então, essas experiências para mim também são muito interessantes, porque qual é a grande questão que acontece às pessoas quando perdem alguém? É que eu nunca mais vou ver. E quando vem esses relatos que as pessoas viram familiares que já morreram, avós, pai, mãe, irmãos, amigos, tiveram contato com essas pessoas, isso traz um alento. Então a questão da espiritualidade relacionada com a morte, ela traz um alento para a pessoa, de que tudo isso que a gente está vivendo aqui não é à toa, que a gente está aqui com um propósito, que a vida tem um propósito. Só a gente precisa descobrir qual é o meu propósito nessa vida, o que eu preciso fazer. Então é bem importante essas pesquisas, são coisas muito sérias, hoje estudadas por laboratórios. No Brasil a gente tem o INPEC da USP, que faz pesquisas com a questão da mediunidade, com experiências de quase morte, com relatos diversos. A Universidade Federal também Juiz de Fora tem várias pesquisas sobre isso, e universidades do mundo inteiro
pesquisando hoje essa questão, ampliando cada vez mais esse nosso conhecimento, que é muito ainda materialista, né? A gente tem um conhecimento muito das coisas daqui, desse planeta, da Terra, como o grande centro da vida. Só a vida existe aqui e eu só posso me realizar numa existência.